Olá, queridos alunos, espero que estejam todos bem. Nossa aula de hoje, como vocês viram aí no início da gravação, né? Nós vamos começar a trabalhar com alocação dinâmica de memória em Java, né? O que significa isso? O que isso vai nos permitir, né? A alocação dinâmica de memória vai nos permitir carregar em tempo de execução do programa novas quantidades de memória para que nós possamos estar armazenando informações no nosso programa, isso em tempo de execução, certo? Nós podemos definir o carregamento maior de memória ou não. Nós vamos ver como é que nós podemos fazer isso. Carregamento na memória RAM, que eu me refiro, né? Em Java, né, todo Java ele é orientado a objetos, e a orientação a objetos ainda não faz parte do que da proposta de trabalho para vocês nesse momento, né? É conteúdo da disciplina do próximo ano, do próximo trimestre, do próximo semestre de vocês, né? Então, nesse momento, apesar de nós estarmos trabalhando com algumas coisas que estão relacionadas à orientação a objetos de forma intrínseca, porque o Java é todo orientado a objetos, por exemplo, com a utilização do class e do operador new, né? Nós não vamos nos aprofundar nessa parte, nós só vamos ver a parte que nós precisamos realmente ver deles, né, para estar conseguindo trabalhar aí com essa alocação dinâmica para os nossos projetos, tá? Primeira coisa, gente, antes de nós ver aqui o que está aqui nesse slide, tá? Se eventualmente você ainda está com alguma dúvida, alguma dificuldade naquela parte anterior que nós vimos ali, de tipos abstratos de dados, ou naquela parte introdutória de listas, de pilhas, de filas, tá? Pause esse vídeo, volte lá no SIGA A, pegue o material lá, reveja esse material e estude primeiro aquele material. Depois que você estiver dominando bem aquela parte, para trabalhar com vetores, né? Depois que tiver tudo ok com aquilo lá, aí sim você vem para cá, tá ok? Muito bem. Então, para quem já está com tudo aquilo lá, com a parte de listas de forma bem tranquila, né, implementadas com vetores, vamos dar continuidade aqui. Primeira coisa que nós temos que dizer sobre essa parte da alocação dinâmica do Java, né, é que diferente de algumas outras linguagens baseadas no C, no próprio C, no C++, né, se refere ao Java Garbage Collection, né? Vocês sabem que o Java ele roda em cima de uma máquina virtual, né? Então, essa máquina virtual é que é responsável, na verdade, por fazer o gerenciamento de toda a parte de memória do Java. Seja rodando no Windows, seja rodando no Linux, seja rodando num aparelho de ar-condicionado ou numa televisão, por exemplo. Tá? Então, a JVM é que é responsável por fazer esse gerenciamento de memória. E por ela ser responsável por fazer esse gerenciamento de memória, é ela quem libera as estruturas de memória da memória RAM, né, para nós no Java. Como é que isso acontece? Como é que ela sabe o que tem que ser liberado ou não? É muito fácil. Simplesmente o que não está sendo usado pelo programa, ela vai lá e libera, tira da memória. Tá? Então, se tiver alguma coisa que vocês não estiverem apontando, que vocês não estiverem utilizando, daqui a pouco nós vamos ver como é que fizemos para apontar para as coisas, né? Então, simplesmente o que não estiver mais sendo usado é liberado da memória RAM. Em outras linguagens não é assim, tá? Em outras linguagens vocês têm que explicitamente dizer que vocês querem deixar de usar um determinado trecho lá da memória RAM, por exemplo, no C e no C++. Tem um comandinho lá que vocês têm que dar para liberar um tanto de memória RAM. Se vocês não utilizar esse comando nessas outras linguagens, né, aquela memória continua utilizada até que a máquina seja reiniciada. Né? Então, para nós em Java, né, é mais simples. Em Java, essa alocação dinâmica, na verdade, é um pouco mais simples. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Depois eu vou disponibilizar para vocês esses slides também, tá? Então vai ficar bem tranquilo para vocês acompanhar tudo isso aí. Então aqui é só para explicar como é que os slides aqui vão estar organizados. Já vou passar aqui para o próximo. Tá, olha só, aqui do lado esquerdo aqui, ó, sempre vai ter o código em Java,
Tá? E aqui do lado direito vai ter uma representação, um desenho, né, do que está acontecendo na memória RAM da máquina com aquele código Java equivalente. Então é como se aqui do lado esquerdo estivesse o código-fonte que nós vamos escrever lá no NetBeans, por exemplo, né? E aqui do lado direito, a ideia é que nós consigamos fazer desenhos, representar o que está acontecendo na memória RAM para facilitar o nosso entendimento. Tá? Então todos os slides daqui para frente vão seguir essa metodologia. Do lado esquerdo o código, do lado direito uma explicação a respeito daquele código. Tá bom? Primeiro de tudo, né? Então só para a gente se localizar, uma variável normal. Né? Todas as variáveis que nós já vimos aí de tipos primitivos. Né? Por exemplo, declaração, né? Vocês lembram que a barra barra ou barra asterisco aqui representa comentários, né? Então, comentário não é nada. E aqui aí nós temos uma declaração de uma variável simples, né? Double salário, normalzinho, não tem nada de mistério, né? Como se fosse dentro do programa principal lá, uma declaração normal de uma variável. O que acontece na memória RAM da máquina? É reservado um espaço daquela memória RAM para essa variável com esse nome, né? E dentro desse espaço aqui eu vou guardar um valor numérico. É isso que acontece, certo? Então, quando nós declaramos uma variável normal, é isso aqui que acontece, tá? Quando nós definimos um valor, né? Se nós colocamos aqui, por exemplo, salário igual a 20 mil, que é um salário que eu espero que todos vocês tenham, daqui a pouco, quando estiverem formados no curso, né? O que vai acontecer? Dentro dessa caixinha aqui da memória RAM, né, que está reservado para essa variável, vai vir esse valor. Pode ser definido assim, de forma direta aqui com comando de atribuição, ou poderíamos pegar do teclado também a informação e jogar para essa variável, sem problema, tá? Aqui só estou dando alguns exemplos só para a gente se localizar e entender as referências, entendeu? Do que está acontecendo aqui. Então tudo isso aqui, a princípio, não era para ter nenhuma novidade, né? Tudo coisa normal que nós já tínhamos visto. Né? Declaração de variável normal, definição de um valor normal. Nada de novidade até aqui. Vamos lá. Para trabalhar com alocação dinâmica, nós vamos trabalhar em conjunto com o TAD. Tá? Então, de novo, quem eventualmente não está bem seguro com relação ao TAD, volta nos slides anteriores, das aulas anteriores, reveja lá esse conteúdo e depois retome aqui. Tá ok? Com o TAD, nós vamos utilizar esse comandinho new aqui. Esse comandinho new é o que justamente aloca um espaço de memória. Tá? Então o que nós vamos ter que fazer? Primeiro nós vamos definir o TAD, ou seja, qual é a estrutura que nós vamos utilizar, né, para guardar as nossas informações. Quem está com dúvida de como é que faz para definir um TAD, volta lá nas aulas anteriores, veja os materiais das aulas anteriores e os vídeos das aulas anteriores. Tá ok? Que essa é uma parte básica que nós já vimos nas aulas anteriores. Tá? E depois nós vamos criar uma variável desse TAD e vamos alocar ela com o comando new. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que seria isso. Então aqui, só para recapitular, né? Um exemplo de um TAD bem simples, né? Chamei aqui de carro e dentro desse carro eu vou guardar a placa e o ano do carro. Tá? Então aqui, se eu tiver aquele TAD lá, né, no programa principal, eu vou declarar uma variável daquele tipo. Né, o TAD eu defino um tipo abstrato, então eu declarei aqui, o meu tipo é carro, né? Eu vou voltar aqui, ó. Então aqui, ó, class carro, né? Então o nome do meu TAD é carro. E o nome da minha variável é C1. Né? Então, quando eu faço isso aqui, quando eu declaro essa estrutura aqui, o que vai acontecer? Na memória RAM do meu computador, eu vou ter um espaço reservado para essa variável, certo? E essa variável chamada C1, a princípio, ela aponta, certo? Porque ela, na verdade, ela é um ponteiro, né? Ela não vai estar apontando para lugar nenhum. Então a gente representa com esse símbolozinho aqui de terra, né? Então quando ela não aponta para lugar nenhum ainda, nós representamos isso aqui com esse símbolozinho de terra e quer dizer que ela, dentro dela ela tem o valor nulo, né? Null. Tá? Se nós quisermos que ela aponte para algum lugar, por exemplo, para aquela estrutura do TAD que nós definimos, certo? Não basta declarar ela aqui, nós temos que alocar um espaço de memória. Por isso que o TAD nós temos que fazer em duas etapas, na verdade, sempre, né? Nós temos que declarar e depois nós temos que usar o comando new. Quando nós utilizamos o comando new, opa, minha imagem aqui está na frente, deixa eu
trocar de lado aqui, beleza. Quando nós utilizamos o comando new, o que nós estamos fazendo, na verdade? Aquele espaço de memória, certo? Que era o espacinho pequeno lá, agora ele está apontando para uma estrutura, certo? Maior, que tem condições de receber todos aqueles campos, né, que foram definidos lá no TAD. No caso desse TAD simples aqui que nós vimos, né, só a placa e o ano. Tá? Então, com esses dois comandos aqui, com essas duas linhas de código fonte aqui, o que está acontecendo na memória RAM da máquina é isso aqui. Tá? Vamos ver mais um exemplinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar aqui o meu posicionamento aqui. Acho que vou incomodar menos as explicações que já tem dentro dos slides aqui. Vamos lá. Aqui. Depois disso, se eu quiser definir valores, né? Então, mantendo aquelas duas linhas ali de declaração, aqui eu posso colocar, né, que a placa recebe um determinado valor, que o ano recebe outro valor, e o que vai acontecer é isso aqui, né? Aquela variável C1 ali continua só sendo um ponteiro para essa estrutura aqui, e dentro dessa estrutura aqui é que eu efetivamente estou guardando esses valores aqui. Tá? Tudo isso aqui já acontecia com o TAD lá que nós vimos trabalhando, nós só estamos entendendo agora minuciosamente o que acontece. Né? E agora nesse exemplo aqui, ó, um pouquinho mais complexo. Vocês conseguem entender o que vai acontecer? Olha só. Mantendo aquela mesma estrutura que nós tínhamos antes, né? Agora foram declaradas duas variáveis, e aí tem uma sequência de códigos ali que estão sendo executados, né? E dois print ali no final, né? Então, dê uma pausa aqui no slide, no vídeo, né? Dê uma pausa e desenhem no caderno de vocês, num pedaço de papel aí, tal. O que vocês acham que vai acontecer aqui na memória RAM seguindo exatamente essa sequência ali de instruções, como se fosse o teste de mesa, tá? Dê uma pausa no vídeo e daqui a pouco retomem depois que vocês fizerem essa simulação. No vídeo aqui eu vou dar a resposta na sequência já para vocês, tá? Dê uma pausa, resolvam e depois continuem o vídeo, tá bom? Muito bem, se vocês já deram a pausa e continuaram, eu vou dar aqui a resposta para vocês, então. O que vai acontecer é isso aqui, ó. Né? As duas estruturas vão acabar apontando para o mesmo espaço de memória. Né? Por quê? Porque quando essa primeira parte aqui é tranquila, né? O C1 alocou um novo espaço de memória, o C1 daí recebeu aqueles valores ali, e aí eu disse o quê? Que o C2 ia receber a mesma coisa que tem dentro do C1, certo? Mas o que tem dentro do C1? O C1 ele está apontando para aquela estrutura de memória, então o C2 também vai apontar para aquela estrutura de memória. Tá? Então, quando eu pego e digo aqui, ó, por exemplo, que o C2 vai receber um outro valor para a placa, certo? Na verdade, eu estou mudando a mesma estrutura de memória que está na memória RAM, o mesmo espaço de memória RAM que está sendo apontado pela variável C1. Então, como o C1 e o C2 estão apontando para o mesmo lugar, então tu faz aqui no código se eu uso C1 ou C2, eu estou alterando o mesmo espaço de memória. Né? Por isso que quando eu imprimo aqui na tela, aqui, ó, C1 ou C2, eu estou imprimindo a mesma coisa, certo? E na verdade, quando eu estou trocando aqui em C2, atribuindo novos valores, eu perco os valores que estavam em C1, porque eu estou escrevendo em cima, né? Eu estou sobrescrevendo o mesmo espaço de memória. Tá? Então agora nós temos que cuidar com isso aí. Nós vamos ter ponteiros que vão apontar para os espaços de memória, e aí nós temos que cuidar como é que nós vamos manipular esses ponteiros. Tá? E aí, esse mecanismo todo aí de como é que nós vamos trabalhar, né, a partir dessa forma básica aqui que nós estamos vendo aqui, é que é a base de todo o nosso trabalho a partir de agora. Tá? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz lista encadeada simples. Né? Como é que nós vamos fazer lista encadeada simples? Né? Então, recapitulando, né? Conceitos que nós já vimos aí nas aulas anteriores. Né? O que é uma lista? Né? Lista é um conjunto de elementos. Certo? Nesse caso aqui, com listas encadeadas, nós chamamos cada elemento de nó. É chamado de nó da lista. Né? E cada um dos nós vai apontar para o próximo nó da lista. E por que é simples? Porque só aponta para um nó. Certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui
Né? Anteriormente, nós tínhamos listas que nós implementávamos com vetores, né? Que tinha um tamanho fixo definido no início do algoritmo, né? E que tinha aquele tamanho máximo. Agora, nós não vamos mais ter tamanho máximo. As listas vão poder ter o tamanho que nós quiser. E elas vão poder crescer enquanto o programa estiver rodando. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Aqui nós temos um exemplo de uma lista, né? Uma lista de frutas, por exemplo, né? Com vários nós. E aqui, aqui a primeira lista aqui está vazia, né? Nós temos aqui o início 1, né, que está apontando para nulo direto, então isso aqui seria uma representação de uma lista vazia. E aqui nós temos um segundo exemplo de uma lista com alguns valores. Né? Ela tem o início, e aí tem abacate, melão, banana, laranja, e aí fim, né, porque aponta para o nulo aqui. Tá? Por que ela é simples, uma lista encadeada simples? Porque cada elemento só aponta para o próximo. Tá? Existem outros tipos de lista? Existem, por exemplo, listas duplamente encadeadas. O que acontece? Aí cada elemento, além de apontar para o próximo, tem um caminho de volta. Né? Então cada elemento aponta para o anterior também. Poderia ser outra forma de nós trabalhar com listas. Tá? Ou seja, nós vamos aumentando a complexidade da coisa. Porque, por exemplo, assim, se nós, nessa lista aqui, qual é que é o problema ou qual é que é a desvantagem dessa lista aqui? Se eu quiser chegar, por exemplo, até aqui na laranja, certo? Como é que eu faço para chegar aqui na laranja? Eu obrigatoriamente tenho que ir desde o início, percorrendo item a item, até encontrar o que eu quero. Né? Aqui, como exemplo, eu peguei a laranja, mas podia ser a banana. Como é que eu chego aqui na banana? Eu obrigatoriamente tenho que ir do início, item a item, seguindo a ordem em que está posto aqui na lista, certo? Até chegar ali. E aí existem várias formas de tu organizar isso aqui. Tu pode deixar isso aqui ordenado, né? Ou não. E aí tu pode implementar pesquisas, por exemplo, binárias, né? Pesquisa binária, tu começa a pesquisar do meio e aí tu vê se o valor é maior ou menor do que o que tu quer e aí tu sabe se tu tem que ir para a esquerda ou direita, por exemplo. Né? Então tem uma série de coisas que tu pode fazer aqui, mas por enquanto não vamos complicar, vamos fazer o simplesinho, vamos fazer o básico para começar, depois a gente vê até onde é que consegue chegar, né? Então aqui a ideia o que é? Implementar estruturas, certo? Que tenham um início, né? E que esse início sempre aponte para o próximo elemento. Lista encadeada simples. Ok? Vamos ver como é que a gente faz isso. Aqui então, né, só uma revisão aí do que eu já havia falado para vocês. E para trabalhar com listas, né, claro que nós não vamos guardar só o nome da fruta, que nem naquele exemplo. Né? A ideia da lista é guardar um conjunto de informações. Né? Então, aqui nesse exemplo aqui, eu vou trabalhar com informações de pessoas. Então, eu chamei aqui de nó pessoa, porque lembra, cada elemento ali na lista é chamado de nó. Né? Então, para cada um desses nós, eu vou guardar CPF, nome, salário e o próximo. Tá? Reparem o seguinte, aqui o próximo, olha só, o próximo é justamente o que vai fazer o link, a ligação com o próximo elemento. Né? E apesar de parecer meio redundante, né? Olha só, CPF string, nome string, salário é um double. Próximo o que é? É nó pessoa, que é o mesmo tipo aqui da classe. Tá meio redundante isso aqui, mas é isso mesmo. Por quê? Porque o próximo aqui, ele vai apontar para uma outra estrutura que é exatamente igual a tudo isso aqui. Né? Então, por isso, parece uma autorreferência, né? Mas funciona, tá? É assim mesmo. Tá? Então, sempre o link, essa ligação, né? Para fazer a ligação com o próximo elemento, sempre vai ser do mesmo tipo que a classe aqui atual. Tá? Então, a definição do nó está feita aqui, é um exemplo, né? Então, sempre a ligação aqui do próximo tem que ser do mesmo tipo da classe. Os campos aqui dentro, esses aqui, variam conforme o exemplo que nós estivermos trabalhando, tá? E o nome aqui da classe também, né? Varia conforme o que nós estivermos trabalhando aí com o nosso TAD, né? Definida a estrutura, né? Do que nós queremos guardar. O que nós temos que fazer? Nós temos que guardar, nós temos que ter uma variável que vai ser o início da nossa lista no programa principal, certo? E aí nós vamos precisar de uma ou mais variáveis para auxiliar e fazer operações com essa nossa lista, tá? E aí vamos ver agora alguns exemplos baseados nessa estrutura aqui, nó pessoa,
tá? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos precisar quando nós for trabalhar então com alocação dinâmica, ter uma variável de início para trabalhar com lista, né? Se vocês se lembram, lá na forma estática nós também tínhamos lá um vetor, né? Antes, quando nós implementávamos de forma estática. Agora, que nós estamos implementando de forma dinâmica, nós não vamos ter vetor. Ao invés de ter um vetor, nós vamos ter isso aqui. Nós vamos trabalhar agora com a alocação dinâmica, tá? Então aqui, ó, nó pessoa, né? Eu vou ter duas variáveis, pelo menos duas, né? Do tipo nó pessoa. A variável início, que vai guardar a minha lista propriamente dito, e uma variável auxiliar, que aqui eu chamei de P, né? Quando eu declaro as duas aqui, a princípio as duas estão apontando para null, para vazio, certo? Se eu quiser começar a inserir coisas aqui na minha lista, né? O que eu tenho que fazer? Eu faço isso aqui, eu dou esse comando aqui, ó, início, né? Que é a variável que eu quero que guarde aqui a minha lista, né? Ela vai receber o new do nó pessoa, com abre e fecha parênteses aqui, né? Tem que ter esse abre e fecha parênteses aqui, tá? Ponto e vírgula. Aí o que vai acontecer? Esse início que antes estava apontando para nulo, agora aponta para essa estrutura aqui, com todos os campos ali, e o próximo dessa estrutura aqui não está apontando para ninguém, por isso que ele está apontando aqui para o terra, tá? Então, com esse código aqui, até agora, o que aconteceu na memória foi isso aqui. E o P, que até agora só foi declarado, não está fazendo nada até aqui, tá? Continuando, o início aqui, aí eu defini alguns valores aqui, né? Já diretamente aqui para o conteúdo apontado por início. Então aqui, ó, CPF recebeu tal valor, nome recebeu João, salário 1.500, certo? E próximo ainda não está apontando para ninguém, certo? Então com esse código aqui em Java, se nós colocar lá no programa principal, o que vai acontecer na memória RAM do computador é isso aqui, né? Só lembrando, recapitulando. Continuando. Aí tem mais um trechinho de código, né? Olha só, até aqui é isso aqui que aconteceu, certo? Aqui já está tudo explicadinho. Com esse código é isso aqui que acontece. Aí eu coloquei mais um plus aqui, certo? De novo, então aqui dei uma pausa no vídeo, daqui a pouquinho, deixa eu só explicar para vocês, tá? Aqui a ideia o que é de novo? Que vocês peguem o caderno de vocês e continuem o desenho anterior. Olha só, o desenho anterior está aqui, ó. Né? Então, a ideia o que é? Que vocês peguem esse desenho aqui, né? Já que é o mesmo código, e continuem ele. Tá? O que vai acontecer? O que será que vai acontecer quando executar essa sequência de comandos aqui? Tá? Deem uma pausa, né? Nesse vídeo, façam isso. Na sequência aqui eu já vou dar a resposta para vocês, tá? É importante que vocês façam, tá? Lembrem-se, algoritmo só se aprende exercitando, não se aprende olhando ou copiando, tá? Testem, façam o autoteste de vocês, vejam como é que está a compreensão de vocês, se vocês estão realmente entendendo ou não, tá? Simulem isso aqui, antes de continuar, tá ok? Então dê uma pausa agora no vídeo, já já eu dou a resposta para vocês. Muito bem, se vocês já se testaram, já fizeram o desenho de vocês, vamos ver se deu certo então. Utilizando esse código aqui, né? O que deve acontecer no final é isso aqui, né? Vamos tentar entender o que aconteceu aqui. O P recebeu uma nova estrutura, né? Então foi alocada essa estrutura aqui para o P, certo? Só que vazia, certo? Então essa estrutura aqui foi alocada para o P vazia e o início continuava apontando aqui para a sua variável aqui, porque ninguém mexeu no início, né? Aí o P foi preenchido com valores lá para CPF, para nome e para salário. Só que aí o que aconteceu aqui, ó? O P ponto próximo, certo? Ou seja, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui recebeu o quê? Recebeu o mesmo valor do início, ou seja, ele passou a apontar para o mesmo valor que o início estava apontando. Então, se nós olhar aqui no exemplo anterior, onde é que o início estava apontando? Estava apontando para aquela primeira estrutura. Então, esse P ponto próximo aqui passou a apontar para essa estrutura aqui do João, certo? E aqui na próxima instrução aqui, ó, o que foi feito? Então, nesse momento, nós tínhamos os dois apontando para cá, certo?
E o início, essa estrutura aqui, ó, início, certo? Recebeu o P, ou seja, o início passou a apontar para cá, para o mesmo lugar que o P está apontando, certo? Então isso aí foi feito uma inserção no início da lista, certo? Nós mudamos o conteúdo do início da lista. Então, com essa sequência de operações aqui, certo? Nós estamos fazendo uma inserção no início da lista, tá? Ah, mas por que inserção no início da lista? Estão fazendo inserção? Ah, porque eu poderia fazer inserção no final da lista, eu poderia fazer inserção no meio da lista, eu poderia fazer inserção após um determinado elemento, por exemplo, eu poderia fazer inserção depois da laranja, né? Poderia ser meu interesse fazer. Por que isso é importante? Por causa que daqui a pouco nós vamos ver, né, da forma, lembram lá das outras estruturas que nós vimos, né, dos tipos especiais lá de lista, pilha, fila. Lembra? O que caracteriza uma pilha? O que caracteriza uma fila? É justamente a forma como essas operações são realizadas, né? Pilha, a inserção e exclusão são feitas no topo. Fila, a inclusão é feita no fim da fila. A exclusão é feita, quando tu vai tirar alguém da fila, tu tira da onde? Do início da fila. Por isso que é importante saber aonde é que as coisas estão acontecendo. Ok? Então, por isso que é interessante a gente saber isso. E como é que a gente determina isso? Pela sequência de operações que estão sendo realizadas. Ok? Por exemplo, aqui essa sequência de operações aqui nos dá uma inserção no início da lista. Tá? Ah, mas quando é que eu vou usar a inserção no início da lista, por exemplo? Na pilha? Só que ao invés de chamar de início, nós chamamos de topo. Né? Ó, já fica a dica aí, vai que tem uma atividade assim depois mais pra frente, né? Mas isso foi só para adiantar aí para vocês, tá? E aí já chegamos aqui, parece que num exercício, né? Eu vou deixar para vocês esse código aí para vocês, um projetinho chamado Exemplo Lista Encadeada, tá? E eu quero que vocês façam duas coisas com ele, tá? Eu quero que no final não, né? Dentro do programa, né? Que vocês criem uma subrotina para inserir elementos no final da lista, certo? E uma outra subrotina para procurar elementos se esses elementos estão dentro da lista. Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor que você tem essa lista aqui e eu quero saber se, por exemplo, dentro dessa lista aqui tem o elemento banana, certo? Então eu quero que vocês criem o código lá para procurar se dentro da lista tem determinado elemento ou não. Isso é uma das funções que eu quero que vocês criem. A outra função é, deixa eu recapitular aqui. Ah, sim, fazer inserção no final da lista. Aqui você já tem o exemplo de código para fazer inserção no início da lista. Então eu quero que vocês modifiquem ele para fazer inserção no final da lista. Vamos dar uma olhadinha nesse código aqui. Aqui no final, no último slide aqui, eu copiei e colei o código aqui, tá pequenininho e tal, mas eu vou botar o código do projeto do NetBeans bonitinho para vocês lá no SIGA também, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, no programa principal aqui, não sei se está dando para ler ali. Deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui, talvez fique melhor para fazer a leitura, né? Então, aqui, ó, no início aqui, ó, do programa aqui, ó, no método main, né, no programa principal ali, ó, tem o início e tem o P. Eu carreguei o início. Esse for aqui, né, é só para dar um exemplo aqui, ele insere 20 pessoas aqui na minha lista, né? Ele vai inserir CPF fictício e o nome Joãozinho 1, Joãozinho 2, Joãozinho 3, Joãozinho 4, só para não ter que digitar 20 nomes, né? E depois tem essa funçãozinha amostra aqui. O que essa funçãozinha amostra faz aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu apertar a tecla Ctrl e clicar em cima dela, ele joga nós lá para esse código aqui, ó. Aqui em cima está a definição lá da inserção no início, né? Já para vocês terem de exemplo aí como é que faz para fazer uma inserção no início. Inserção no início? Não era isso que eu pedi para vocês fazer lá no slide? Ah, não, no fim. Então eu já dei um exemplo aqui de como é que faz para inserir no início e agora eu quero que vocês façam a inserção no fim. Mas estou muito bonzinho. Estou muito bonzinho. Vamos lá. O mostra. O mostra é para mostrar tudo.
Tá? Ele vai mostrar todos os elementos. Como é que eu faço então para, se eu quiser, por exemplo, mostrar a lista inteira, tudo que tem na minha lista, né? É esse código aqui. Eu passo por parâmetro aqui o quê? Só o início, né? Aqui, ó, se eu vier aqui no mostro, ó, eu passo só o início por parâmetro, só o primeiro elemento, só aquele ponteiro para o primeiro elemento. E aí a minha subrotina se vira, né? Então eu chamei aqui de ini aqui na minha subrotina, né? E eu declarei uma variável auxiliar chamada p, né? Fiz o p apontar para o mesmo lugar que o ini está apontando, certo? E aí eu fui vendo aqui, ó, enquanto, né, while, enquanto o p ponto próximo, ou seja, enquanto o p ponto próximo não estiver apontando para o nulo, ou seja, como assim não está apontando para o nulo? Ou seja, tem um próximo elemento, ou seja, não é o último elemento ainda, certo? Então, enquanto tiver um elemento ainda a ser apontado, ele mostra na tela o conteúdo, o nome, né, o salário de quem está ali na lista e já na sequência troca o conteúdo da variável p. Ela vai apontar para quem? Ela vai apontar para o próximo já. Então o p, deixa eu voltar ali naquele exemplo ali que eu tinha ali, onde tinha uma lista ali, só para começar aqui, ó. O p, quando começa, o p está apontando para esse carinha aqui também, certo? Aí num segundo momento, o p passa a apontar para o mesmo carinha que esse cara aqui está apontando. Quem que esse cara aqui está apontando? Está apontando para esse aqui. Então o P também está apontando para esse aqui. Daí ele mostra isso aqui na tela. Aí ele passa a apontar para o mesmo que esse aqui está apontando. Ou seja, vai apontar para cá. E aí ele mostra isso aqui na tela. Aí ele aponta para o mesmo que esse aqui está apontando. Aí ele vai apontar para cá. Daí ele mostra isso aqui na tela. Daí ele aponta para o mesmo que esse aqui está apontando, para o nulo. Aí, opa, aí vai dar a condição de parada lá do lado de repetição e cai fora. Tá? Então, como é que eu faço para percorrer toda a minha lista para chegar até o final? Ora, eu coloco um laço de repetição, como naquele while, como nesse while aqui, fazendo esse teste aqui, e fazendo essa troca aqui, de valor aqui, né? O P recebendo o P ponto próximo, ou seja, recebendo o conteúdo que está apontando para o próximo, para o próximo, para o próximo, e aí eu consigo percorrer toda a minha lista. Então, sempre que eu tiver que percorrer toda a minha lista encadeada, simples, né? É isso aqui. É um lacinho de repetição, onde é que ele vai apontar para o próximo e vai trocando o conteúdo. Né? E aí tu faz o que tu tiver que fazer. Por exemplo, nesse caso aqui eu queria mostrar na tela. No exemplo de vocês vão ter que fazer algo parecido, só que vocês vão percorrer até chegar no fim. E aí, quando chegar no fim, né, vocês não vão fazer nada, vocês só vão percorrer até chegar no fim. Quando chegar no fim, aí porque vocês querem fazer alguma coisa, que é o quê? Inserir um elemento lá no fim. Tá? Então, para fazer a inserção no fim, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que passar por parâmetro o início dessa lista, né? E só. E o elemento que vocês querem inserir, por exemplo. Né? Ou perguntar dentro da subrotina lá o que vocês querem inserir. Mas, ou receber por parâmetro, né? Então, o início da lista e o que vocês querem inserir. Aí a subrotina vai ter um laço de repetição parecidíssimo com esse aqui, para percorrer tudo, para chegar até o último elemento. E depois, daí fora desse laço de repetição, né? Não dentro, mas fora daí do laço de repetição, fora daí. Aí vocês colocam a sequência de operações para fazer a inserção. Mas qual é a sequência de operações para fazer a inserção? Essa sequência aqui, gente. Essa é a sequência de operações. Tu declara uma variável auxiliar, aloca um novo espaço e no final a única coisa que tu tem que fazer é o p ponto próximo, né? Aquela variável auxiliar de vocês lá, apontar, fazer o esquema da ligação, né? Certinho, para não perder as ligações, não pode perder a ligação. Por exemplo, assim, aqui, se vocês alocar uma outra estrutura aqui no laranja, né? Aqui do lado aqui, vamos supor, né? No fim aqui da lista aqui. Vocês têm que fazer esse aqui que está apontando para o Terra, apontar para essa nova estrutura que vocês vão criar aqui. Certo? Não pode... E aí essa estrutura aqui é que vai passar a apontar para o Terra, né? Então vocês têm que mudar essa ligação aqui. Não pode vocês alocar uma nova estrutura e deixar essa aqui, por exemplo, continuar apontando para o Terra. Porque aí, o que vai acontecer? Né? Simplesmente aquele elemento ali, né, quando terminar aquela subrotina de vocês, não vai mais ter ninguém apontando para ela, para aquela estrutura. Né? O Java Garbage Collector lá vai eliminar ela da memória e a lista de vocês vai continuar tendo só esses mesmos elementos aqui. Né? Como o programa é novo, está vazio ainda, simplesmente não vai inserir ninguém na lista, né? Não, porque quando vocês estão testando aí a primeira vez a inserção, né? Não vai inserir nada daí.
A não ser que vocês usem já aquele código lá que está funcionando. Beleza, gente? Então, assim, fica aí a atividade para vocês fazer, tá? Para você se divertir aí no NetBeans, tá? Escreva aqueles 2 códigos ali que eu propus para vocês, tá? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, tá? Estou à disposição de vocês para sanar quaisquer dúvidas. Tá ok, gente? Bons estudos, boas atividades aí, né? E estou sempre à disposição de vocês, tá ok? Forte abraço, tchau, tchau.